Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura de textura, e se você encontrar essa aula por acaso no YouTube, talvez ela não faça muito sentido. Essa aula faz parte de uma playlist de aulas de pintura para textura, e os alunos matriculados no curso estão assistindo isso através do Canvas, seguindo essa ordem aqui, né? E eles já viram o módulo 1 inteiro, né? A gente já passou pelas ferramentas de pintura, pelas camadas de pintura, pela pintura de um asset 3D, e a gente está entrando no módulo 2, né, a unidade 3, que é a preparação de pintura para personagem 3D. Essa preparação de pintura aqui, né, o que eu tenho que cobrir nela é a abertura do V e o ajuste das ilhas, né, o que é a densidade de pixels no caso de um personagem, o caso de precisar de múltiplos UVs ou de precisar de múltiplos materiais, né. E aí eu tenho esse personagem aqui que eu modelei. Eu não sou professor de modelagem de personagem, né, então talvez minha modelagem pudesse ser melhor, talvez os loops que eu tenho aqui não sejam os loops mais adequados, baseado na disciplina de modelagem de personagem que os alunos estão assistindo, né? Mas o personagem está 100% funcional, eu já testei, ele já está com rig, né? Então, deformação dele, né? Tipo, a capacidade né? Tipo, deformar ele e animar tá completa, né? É, E eu quero dar um overview aqui sobre o personagem para ver o que eu tenho aqui, quais são os meus problemas ou quais são as situações que eu imagino que vocês possam encontrar, pelo menos algumas delas, tá? Esse personagem aqui, ele tem vários objetos, então assim, eu não fiz o personagem num objeto só, eu fiz uma multiplicidade de objetos, né? Um desses objetos é o rig, né, o controle de animação. Então, como a gente não vai mexer com o rig aqui nessa aula, e se eu ficar clicando no rig toda hora, isso vai me atrapalhar, eu vou desligar o rig aqui visualmente. Eu quero selecionar só as partes do corpo, tá? Eu tenho né, começando de cima para baixo, eu tenho um modelo para o cabelo que eu estou supondo que eu vou fazer os detalhes de fios na pintura de textura. Então, na hora que eu estiver pintando a textura, eu vou fazer o alfa, ou seja, a transparência, cavando os detalhes. Então eu tenho esse bloco aqui de peruca inteiriço, fazendo a forma geral do cabelo, mas eu não tenho uma separação de plano para cada fio de cabelo, porque isso a gente resolve com a pintura e com o canal de transparência. Então, esse é o cabelo. Eu tenho duas cabeças. Eu fiz uma cabeça com rosto, esse foi o meu modelo original, minha intenção original. O cabelo, a cabeça com rosto, ela tá totalmente animável, né? Então, ela funciona, por exemplo, se eu abrir a boca dela, ela vai ter, tipo, a língua lá dentro, vai ter dente, né? Então, dá pra fazer expressão facial, né? Então, ela é um caso um pouco mais elaborado de modelagem, né? Então, ela tem, tipo, as capacidades de expressão facial nela. O que para pintura de textura fica um pouco mais simples, porque se ela já tem a forma do olho nela, se ela já tem a forma da boca, para pintar textura, meio que eu tenho que só colorir, né? Eu não tenho que pensar demais. E eu tenho um outro caso que é muito comum, né? Deixa eu limpar aqui a posição. Um outro caso que é muito comum de cabeça, então vou desligar esse que tem a face e vou ligar essa cabeça aqui, que é o caso de personagem que você vai desenhar a expressão, ou você vai desenhar o rosto. Então, nesse caso aqui, eu desenharia o olho, né? Eu desenharia, tipo, o olho e a boca, né? E aí uma preocupação para essa área de malha é se eu desenhar o olho visto de lado, né? Se vai ser visível, né? Ou seja, se meu modelo ele tem áreas, né? Ou seja, faces para isso, né? Então, eu vou ligar aqui só para ficar visível as faces, né? Vou ligar o cage do mirror, né? E aí, tipo assim, eu desenhando o olho aqui, eu provavelmente vou ter um pouco da visão lateral dele, então talvez dê certo. Mas é um caso muito comum, né? E aí, daqui a pouco eu volto nesse modelo, né? Então, essa aqui é a minha cabeça, né? Eu tenho também, além do corpo, né?
O corpo, eu posso pintar a roupa toda no personagem. Se o personagem usa uma roupa justa, eu posso simplesmente pintar no corpo do personagem essa roupa, né? Então, se eu quiser ela usando um short, né, ou uma calça, né, tipo, é só desenhar aqui, não tem por que eu fazer muita coisa se a roupa é justa. Mas eu também fiz um estudo de caso aqui nesse modelo, que é o caso de você, ao invés de usar o corpo, né, você querer usar uma roupa por cima do objeto. E para isso eu fiz um ajuste adicional aqui. Eu criei uma máscara no meu corpo, né, para poder esconder o corpinho, né? Então, se eu vier agora e ver meu corpo, se eu isolar o meu corpo aqui, ele é só braço e perna. Isso é muito comum também acontecer. Você tem uma roupa que ela sobrepõe o corpo e simplesmente você não tem as partes de corpo lá, tá? Então, para isso, eu fiz uma máscara. A máscara basicamente usa um grupo de vértices, né? O grupo de vértices a gente cria no modelo, a gente cria nessa aba aqui, né, os grupos de vértices no modo Edit, né? Então você seleciona quais vértices você quer esconder, assimila ele na máscara, né? E no modificador você liga essa máscara aqui, você pode inclusive inverter a máscara aqui, que é o que eu estou fazendo, né? Eu estou usando ela invertida, né? Além disso, vamos ver o que mais que eu estou usando de modificador aqui, só para que vocês entendam os meus problemas de modelagem e minha solução para pintar textura, né? Então vamos começar de novo do cabelo. O cabelo, ele está usando um Solidify. Sem o Solidify, se a gente ligar aqui o Backface Culling, né? Sem o Solidify, meu cabelo ficaria transparente por dentro, né? Então, toda vez que o pessoal olhasse o personagem, né, o cabelo ia ficar transparente aqui por dentro, some, né, o cabelo. Eu não quero que o cabelo desapareça, então estou usando o Solidify. O Solidify eu não configurei muita coisa, eu só fiz uma espessura muito fina aqui para ele ficar coladinho, né? Então ele está usando um thickness baixo e eu não estou usando nenhum preenchimento na lateral. Então é só para ele duplicar os planos para mim. E por que que eu estou fazendo isso? Porque eu quero pintar o cabelo uma vez só. Eu não quero pintar o lado de dentro e o lado de fora, eu não quero abrir o V duas vezes, eu quero que o próprio modificador automatize isso para mim, né? Então, se eu abrir o V do cabelo, eu vou ter o espaço de pintura dos dois lados idênticos, né? O modificador ele automaticamente vai duplicar isso para mim, né? Então, é um trabalho a menos, né? Na cabeça, eu estou usando Mirror e Edge Split, né? O Edge Split é para dar essas marcações aqui no nariz para sombra, né? Então, pensando no caso de eu iluminar a cena, é, aqui eu não tenho iluminação nenhuma, ou eu tenho já um material que está dando problema. Eu tenho um material que está dando problema aqui, um material de teste. Eu vou tirar esse material aqui que ele não tem nem textura, ele é só um material de teste. Então, para conseguir essa sombra durinha, eu estou usando o Edge Split, né? Então, o Edge Split ele vai pegar a marcação Sharp Edges, que é uma marcação azul que o modelo cria, né? Você faz essa marcação dura selecionando os edges e indo em Mark Sharp. Ele vai lá e ele vai separar para mim esse espaço. No caso, eu não quero nessa parte de baixo, eu quero só a sombra da parte de cima marcada. Então, dá um Clear Sharp aqui. Eu quero só que essa sombra fique mais marcada e a sombra do nariz também, para facilitar na hora que eu estiver vendo a silhueta do personagem. Fica mais fácil a pessoa ver a parte de baixo, a parte de cima, né? Sem isso, os detalhes de expressão eles não vão ficar tão marcados. Mas isso é uma opção, não é necessário, né? No caso da cabeça que tem expressão facial, vamos tirar também o material, esse material. Eu estou usando o mesmo Edge Split, o mesmo Mark Sharp, mas sem o Edge Split. Eu estou usando o Alt Smooth com um ângulo muito alto, porque eu não quero que ele faça outros cortes, então estou usando um ângulo mais alto. Não faz muita diferença para o resultado final, exceto se você estiver usando Shape Keys, né? Eu não sei se isso está na disciplina
é, agora no curso de vocês, mas é uma forma de fazer animação de expressão, você criar animação de vértice. E por que eu estou falando isso? Porque se você usar o Edge Split com o Shape Key, você vai perder o Shape Key na hora de exportar. Então, é uma situação onde usar o Alt Smooth e o Mark Sharp é mais interessante. No caso da cabeça que eu vou pintar direto, o Mark Sharp e o Edge Split dá muito bem. E o modificador ele é um pouco mais flexível, né? Eu consigo ligar totalmente o Mark Sharp, ele é um pouco mais dinâmico. Então, no caso da cabeça aqui, né? Eu não estou usando o Alt Smooth, eu estou usando o Edge Split. Ele pode ser até anterior às deformações, até melhor que ele seja anterior às deformações, né? É, E aqui eu estou usando um mirror também nessa cabeça, né? Que eventualmente eu vou querer aplicar, porque se eu for abrir o V, eu, eu sei que eu posso espelhar o V por aqui, eu posso falar para ele espelhar o V para mim. Mas eu prefiro ver os vértices e ver o que eu estou selecionando, então eu vou dar um apply para eu ter, né, o modelo inteiro aqui para abrir meu V. E aí é muito parecido o meu problema agora, né? Eu tenho as roupinhas, né? Eu tenho a pele do meu personagem aqui, né? Eu tenho né, a cabeça e eu tenho que fazer uma abertura de UV que inclua todas essas partes, né? E eu tenho que pensar também como que eu vou dividir em termos de material, ou se eu vou ter que fazer às vezes mais de um UV para coisa, né? É, um exemplo de situação aqui, por exemplo, se meu olho é desenhado, se meu olho vai ser desenhado e eu quero animar o rosto, eu talvez precise de um material separado pro rosto e um UV para o rosto que não esteja usando o mesmo espaço de imagem ou que seja tratado igual o V do corpo, né? Então essa é uma situação comum. Se minha cabeça não vai ter animação nenhuma de rosto, eu posso abrir tudo normalmente, tá? Então, deixa eu abrir aqui uma aba de UV, né? Então, General UV Edit. Então eu não tinha a abinha de UV Editing aqui. Estou abrindo ela. Se você já tem ela, tudo bem, né? Vou começar abrindo o corpo dela e a cabeça dela. Lembrando que a roupa, ela pode ser uma coisa opcional, né? A roupa ela pode vir com uma textura diferente, com um material diferente, então ela não precisa estar necessariamente no mesmo Atlas, principalmente se for customizar a roupa. Se o boneco troca de roupa no jogo, então talvez cada peça de roupa tenha o seu material e o seu V, para você poder carregar uma camisa diferente com a saia. Então essa é uma estratégia bem diferente do que a gente estava fazendo com os objetos, onde a gente estava tentando acumular um monte de objeto num Atlas só. Talvez para o personagem você faça peças separadas para poder ter mais customização do seu conteúdo. Mas vamos lá. Vamos começar de novo de cima para baixo, né? Tipo, o que que eu quero separar aqui no meu cabelo, né? Mesma coisa, se você vai customizar o cabelo, ele pode ter um material à parte e um objeto à parte, tá? E aí, o que eu quero fazer é, provavelmente eu vou querer separar a franja, separar ela do resto. Então eu vou marcar o corte aqui, né? O V Mark Sim. Lembrando que se você pegou essa aula, essa primeira aula que você está assistindo, ela faz parte de uma playlist. Então tem várias coisas aqui que eu já disse, né? Então eu já falei sobre o Mark Sim, a abertura de corte, eu já falei sobre outras coisas. Então é bom saber, tá? Eu vou abrir a lateral do cabelo. Acho que pode ser até aqui, ó. Indo mais ou menos na quina. Vai ficar um pouco assimétrico? Talvez. Eu acho que eu prefiro abrir a parte de trás bem marcadinha assim. Então acho que vai ficar mais a cara do espaço. Então, o Mark Sim. Como que vai ficar o V do cabelo quando eu abrir ele aqui, ó? Vou dar um unwrap. E aí ele vai virar essa estrutura aqui, ó.
vai ter a franja, as laterais e a parte de trás, né? É, eu vou dar um scale aqui para ele caber. Eu vou colocar ele aqui para cima só porque já está aberto e eu não sei como que eu vou encaixar isso ainda. A cabeça, se eu vou fazer a animação do rosto do personagem, né, se eu vou fazer, por exemplo, eu vou querer separar o rosto da pele. Então isso aqui é muito comum, porque eu estou pensando em animar o rosto. Quer dizer que eu não posso fazer, às vezes, uma abertura maior e fazer o rosto mais amplo? Assim, pode. Não tem problema fazer, por exemplo, a abertura do rosto mais ampla. Meu boneco ele é bem low poly, então eu fico meio sem espaço de manobra, né? Ou eu vou abrir um pedaço enorme que vem do maxilar até a cabeça aqui, né? Vamos esconder a orelha rapidinho aqui só para vocês verem melhor. E eu não quero ver o Mark Sharp tá me atrapalhando aqui, né? Então eu vou nas configurações de overlay, né? E vou desligar por enquanto o Sharp, né? Você pode desligar as marcações do modelo que estiverem te incomodando em overlays, né? Viewport overlays. Aqui são as marcações, tá? Então eu posso separar assim, não é errado, tá? Não é errado. Vamos ver como que fica isso aqui, ó. Vou pegar um marquinho aqui, ó. Marquinho. E provavelmente eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no cabelo de levantar a testa para cima aqui e provavelmente abrir a lateral desse espaço para deformar menos, né? Então, isso vai separar o rosto. Vamos ver aqui como que fica o rosto visto, né? Então, a gente vai ter olho, nariz, boca, né? Mais ou menos uniforme, né? E essa parte aqui estourada assim para fora. Não tem problema nenhum fazer isso, né? Mas se eu for animar o rosto, se eu for animar o rosto, talvez, tá? Uma sugestão que pode não ser exatamente perfeita, tá? Talvez você queira separar o rosto do resto, né? Talvez você queira fazer o marquinho. Isso não muda o resto da minha abertura, né? Ou seja, eu continuo tendo que abrir o resto da minha cabeça, pensando que que eu vou pintar isso aqui, né? Na sequência né? Na sequência, então, pronto, eu vou querer uma abertura semelhante ao que eu estava fazendo antes, né? É, acho que eu vou inclusive manter separado a nuca, porque eu não sei se eu vou precisar da nuca. Eu preciso da testa, eu preciso da lateral, então talvez eu possa fazer a separação do rosto, separar o rosto assim, só separar esse assim. Deixa eu ver como que ele tá abrindo esse UV aqui, só para eu conferir se isso é bom bastante pra gente. Estou selecionando só o rosto, né? Eu faço isso usando o Select Linked, né? E usando o limite do corte. É, aí isso aqui eu tenho o rosto separado e a pele ao redor do rosto. Não vejo grandes problemas de deixar isso assim, não. Mas aqui, ó, meu rosto ele é separadinho e isso quer dizer que eu posso mover o rosto em várias expressões, né? Então, a lógica dessa pintura aqui, ó, a lógica dessa pintura aqui é eu pegar o rosto num mapa de imagem, desenhar
uma expressão em cada área e animar o offset do UV, ou seja, eu vou animo o UV trocando de expressão, né? Então imagina que você tem uma carinha feliz aqui, uma carinha triste aqui, uma carinha nervosa aqui. Então você pode só animar a textura trocando entre elas. Então isso é uma solução para você ter um rosto animado, né? Sem ter que irrigar tudo. Eu tenho curiosidade para ver se fica menos distorcido se eu marcar esse corte aqui, né? Então, marque sim. E aqui, ó, a parte de trás da nuca, eu vou fazer só a abertura nesses cantos aqui. Não sei se eu vou precisar da nuca, a nuca talvez não apareça tanto, né? Mas aí aqui, ó, se eu der um unwrap aqui, eu tenho todas as peças é, do meu modelo, com exceção da orelha. A orelha eu ainda não cortei, né? E a orelha, no caso aqui, é uma peça encaixada. Então dá para separar basicamente igual um cubo mesmo, né? Você falar que você quer cortar ela para fora aqui, né? Fazer tipo essa abertura para fora e fazer a dobra também, abrir assim, mesma lógica do cubo, né? Mesma lógica do cubo. Talvez eu queira abrir essa parte de fora, assim. Talvez eu queira fazer por dentro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou ter uma área inteiriça para pintar a frente da orelha, né? Talvez seja bastante para pintar. Então, mesma coisa, eu estou separando os quatro cantos aqui da minha orelha, né? E por dentro eu estou separando que essa parte ela vai ficar mais isolada, né? Ou seja, isso vai abrir como se fosse uma tampa de uma caixa, né? Então, vamos abrir de novo todo mundo aqui. Eu estou fazendo tudo automático mesmo. No Unwrap aqui, eu estou vendo que ele abriu para mim, eu estou aceitando. Então, as minhas orelhas estão aqui, ó, né? Então, isso aqui é a parte da frente da orelha, isso aqui é a parte de trás da orelha. Essas aqui são as sobrancelhas, que eu fiz para poder pintar pelinho, essas coisas, né? Esse aqui é o meu rosto, né? E no caso do rosto, para poder fazer essa animação, talvez eu queira separar o material do rosto em relação ao o resto dos personagens, e talvez eu queira ter um UV diferente para o rosto, para poder animar ele, né? Tipo, às vezes acontece você ter mais de um UV no objeto. Então aqui eu tenho meu UV Map, que é a cabeça, né? Então vamos pôr aqui Head, né? Que eu vou ajustar aqui, já vou deixar ela prontinha para pintura, né? Então eu quero de cabeça para cima, né? Eu não ligo, por exemplo, para pintar a minha cabeça. Se você quer pintar a cabeça inteira, você não vai precisar desse corte aqui, né? Ou seja, não é necessário esse corte. Mas eu vou manter porque é mais fácil para mim entender o que está acontecendo. Então, o que que eu vou fazer? Essa aqui é a minha cabeça, né? Então, eu estou pensando que isso aqui eu vou usar para pintar a pele do personagem, né? Então, eu vou encaixar dentro mesmo, tá? Então, eu vou reconstruir esse espaço aqui, é só
É um famoso mostrar que eu posso, né? Mostrar que não tem problema você criar um corte, sim, né, e fazer a reconstrução. Você pode fazer isso aqui. Ou você pode fazer esse corte posteriormente, na hora que você for abrir o segundo V, né? Ou seja, você abre um V sem essa separação, né? Vamos tirar esse loop aqui só para fazer esse exemplo. Fazer assim que eu acho que vai ficar até mais interessante para quem tiver com esse problema. O clear sim. Vamos abrir agora esse. Então aqui, ó, eu tenho aquele outra abertura, né? Tipo assim, então tenho a cabeça de frente, né? A nuca. Lembrando que a nuca vai ser menos visível, então a nuca pode ocupar menos espaço, se eu quiser. Ela é menos visível, né? Talvez ela nem seja visível, né? Então, só se eu for fazer uma versão careca da personagem, né? E o rosto, eu tenho que pensar em close, então o rosto ele pode ocupar mais espaço da minha textura. E eu posso também fazer essas coisas pensando em atlas, né? Ou seja, eu posso, por exemplo, fazer a pintura do rosto numa tela diferente, mas o cabelo, o corpo, né? Todas essas partes elas podem vir junto aqui. Eu também posso sincronizar algumas partes se eu quiser fazer uma orelha igual a outra, né? A orelha não precisa ser diferente uma da outra. Então, scale x menos um, eu vou colocar isso em cima um do outro. Vou usar o nosso imã de vertex. Então, eu tenho a orelha encaixadinha aqui. A sobrancelha talvez eu queira deixar separado, porque cada sobrancelha pode ser um estilo ligeiramente diferente. Algumas assimetrias são boas de fazer algumas simetrias são boas de fazer na hora de pintar, né? Então, se eu colocar uma sobrancelha aqui junto com a outra, talvez seja interessante, né? Provavelmente eu vou querer colocar a minha orelha em pezinha e eu vou colocar ela por aqui por enquanto. Por enquanto. Depois eu ajusto isso melhor. Depois eu faço um encaixe mais legal aqui. E aí, vou voltar com aquele corte. Vamos retornar esse corte aqui. Esse aqui eu vou fazer o Mark Sim, né? Então eu fiz esse corte de volta. Vou selecionar meu modelo todo aqui, né, o modelo todo. E vou criar um UV novo. Vai se chamar Face. Esse UV novo, deixa eu dar um unwrap nele. Ele vai ter a face separada. O resto, eu posso dar uma escala em zero. Deixar inclusive aqui no canto, ó, no zero do mundo mesmo. Deixa eu dar um incremental com um grid snap. Então eu liguei o grid snap, incremental e eu grudei isso no canto. E outra coisa que eu vou fazer, ó, isso aqui vai ficar aqui, ó, eu quero pensar em quantas expressões faciais eu quero fazer. Então eu tenho que pensar em dividir isso aqui em talvez em quatro partes, talvez seja interessante fazer. Quantas expressões seriam legais de fazer? Talvez três e três, assim, nove expressões, né? Talvez nove expressões sejam uma quantidade boa, né? Então, eu vou querer provavelmente encaixar isso aqui, né? E deixar vazio o resto. Então, isso aqui é a minha face. Outra coisa que eu vou fazer para que isso aconteça, né? Para que esse efeito aconteça, e agora eu vou criar os materiais. Eu tenho um material body aqui, né? Eu tenho um material body aqui. Vamos lá, General Shading, né? Ou seja, estou indo na nossa aba de Shade.
E agora eu tenho esse material body aqui, que é mais ou menos a nossa lógica de textura, né, de sempre. Vamos apagar aqui todo mundo, né, e vamos criar esse material que é, vamos chamar ele de body. Vamos criar esse material aqui com a configuração para o corpo, né? Então eu vou adicionar o nosso shader padrão, é o Principled BSDF, é o que a gente usa por padrão. Vou ligar ele em Surface. Vou adicionar uma textura do tipo imagem. Vou adicionar em Color aqui. Eu vou criar uma imagem nova que eu vou chamar de Body Color. Essa imagem, os pixels, depende do tanto que eu vou aproximar o meu personagem na cena. 1024 é Full HD. A gente pode fazer com 1024 sem problema. 2048 significa que eu posso aproximar demais da pintura, mas nada maior que isso é necessário, não. Então 2048 eu vou usar como tamanho máximo mesmo. E eu vou pedir um color grid, que é o que vai mapear para mim como que a textura está correndo no corpo e como que né, as áreas de atra estão sendo pintadas. Então isso aqui eu vou dar um OK aqui. E aqui, ó, na hora que eu puxar a minha coordenada de UV, né? Vamos adicionar aqui o input UVMap. Aqui a gente vai ver que eu tenho o quê? Dois UVs, head e face. Eu não vou querer chamar ele de heads, eu vou querer chamar ele de body, porque eu vou colocar todo mundo do corpo junto. Então vamos chamar o nosso esse aqui de body UV. E vamos chamar isso aqui de face UV, né? Agora eu tenho duas opções, eu posso separar o rosto no material só do rosto, ou eu posso colocar o rosto como um layer, como uma camada, né? Como a gente está pintando, talvez colocar como layer seja mais interessante. A gente ver como que isso funciona como camada, né? Então vamos vir aqui em Shading, né? Vamos pegar aqui Body UV. Então vamos aproximar aqui o nosso modelo. Então esse aqui é minha textura de corpo, né? Agora eu vou criar uma nova textura aqui que vai sobrepor, né? Que eu vou colocar uma textura do tipo Image. Vou criar uma textura nova que eu vou chamar de Face Color. E esse Face Color eu vou criar uma imagem transparente, né? Pelo menos por enquanto, né? A base dela vai ser blank mesmo. E esse Face Color que eu criei, ou seja, essa imagem Face Color que eu criei, ela vai misturar, né? Ou seja, ela vai misturar aqui nesse espaço aqui, né? Ou seja, eu vou sobrepor ela aqui, mas eu vou usar o alfa como fator de mistura, ou seja, onde for transparente, né, e opaco ele vai definir isso aqui. E duplicar esse vértice aqui, esse VMap aqui, né? Posso adicionar, mas eu vou duplicar. Né? A gente tem o comando de duplicate aqui. Eu vou colocar face UV encaixado aqui. O que vai acontecer com o meu personagem aqui? Deixa eu criar pra gente uma aba de pintura de textura. Né? Deixa eu dar um zoom out aqui pra gente ver o que está acontecendo aqui. Né? Vamos selecionar todo mundo aqui. Né? E deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, eu tenho um rostinho. Né? E vou fazer um rostinho do lado aqui. Eu só quero pintar isso depois. A gente vai ter as aulas para isso, mas só para mostrar isso funcionando, né?
Então agora eu tenho um rosto acontecendo aqui, né? Vamos lá, nosso UV Editing, e vamos colocar o shading aqui para a gente poder ver. E se eu mover esse cara aqui, eu troco de rosto, né? Então a gente vai depois mapear isso de uma forma mais certinha para pintar, né? Para eu poder saber que eu estou deslocando uma quantidade uniforme de pixels para poder transformar isso aqui, né? Que o ideal é que a divisão da imagem seja precisa. Então aqui seria 0,33 em cada um desses blocos aqui, né? Então seria o jeito de fazer a troca do rosto, né? Então é, 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 seria uma forma de produzir esse espaço aqui. De novo, só se o seu rosto for animado. Se o seu rosto não for animado, você não precisa desse segundo V. Você pode fazer tudo no Body UV, né? Então, Body UV seria todo mundo junto, usando a imagem Body Color, que é o que provavelmente se seu jogo é um runner, você vai ser de costas ou pequeno, ninguém vai ver o rosto dele. Tá? Então, todas as peças agora, todas as peças que eu vou colocar nesse body, é... então, se eu não tenho nenhum mapeamento, é provavelmente porque meu V está com um nome diferente. Então, body, o V, só para poder ficar certinho, o V eu quero tudo maiúsculo, né? Então agora eu tenho como mapear isso aqui, né? E no processo de abrir a textura, eu provavelmente vou querer um material específico para a camiseta. Então a camiseta vai ter o material dela e o UV dela. A saia vai ter o material dela e o UV dela. O corpo, provavelmente eu vou encaixar junto com todo mundo nessa imagem maior de 2048 por 2048, né? Então, deixa eu abrir o corpinho aqui dela. Eu vou desligar minha máscara aqui e eu vou abrir esse UV. Eu vou abrir o UV como se eu estivesse cortando a costura da roupa mesmo, né? Então, eu quero separar a coisa do corpo, né? Vamos selecionar por edge, que é um pouco mais fácil. Então, separar primeiro perna de pé, né? Então, eu quero separar a perna do pé, né? Então, vou fazer um marquinho aqui, ó, marquinho. Separar a sola do pé do resto também. Então, isso vai me ajudar na hora de pintar também, né? Eu posso fotografar uma sola de sapato e só colar a imagem lá, marquinho, né? Eu posso fazer corte separando a ponta do meu pé das laterais, né? Ele vai ajudar um pouco a distorcer menos, né? Mas eu posso fazer inteiriço também, não é um grande problema. Quero marcar o meio da perna. Se eu vou fazer cintura baixa, eu vou cortar por aqui, fazer calça e separado, mas eu posso fazer o corpo inteiro e só pegar metade do corpo aqui, né? E tá indo até a axila, tá indo até a axila. Metade do corpo aqui. Então eu vou separar o quê? Frente e costas do meu personagem. Como se fosse um macacão, uma roupa inteiriça, assim, né? Fazer a mesma coisa aqui por dentro. Marcar metade do personagem por dentro, né? Vou separar a virilha aqui. Vai ficar um volume enorme pro bumbum, mas não tem problema, né? Tipo, se o personagem vai ser visto de costas e eu tenho mais área para pintar atrás, é bom, né? Então isso aqui eu vou fazer meu mark sim. Então está separado aqui, né, até esse ponto. Chegando aqui nessa etapa, eu vou separar braço, como se fosse uma camiseta mesmo, né?
Então, eu vou separar o braço eu quero todo separado. Então, eu vou dar a volta inteira, como se fosse uma camiseta. Então, aqui eu vou separar frente, costas e pescoço também. Eu vou separar como se fosse uma camiseta. Fica bem bom assim. O pescoço eu posso abrir como uma coisa inteiriça pela frente ou atrás, dependendo de como você vai pintar. Marcar atrás aqui, vamos fingir que eu quero vê-la de frente, né? Você vai separar o pescoço inteiriço aqui. Se você não quiser separar o pescoço, porque, não, mas meu personagem ele não vai usar camiseta, ou eu quero pintar inteiriço, você pode só dar sequência aqui, ó. E separar a frente do pescoço da parte de trás do pescoço. Então, se o seu personagem vai ser visto de trás, isso aqui é uma solução boa. Não tem problema ser essa solução aqui, não. Tá? O braço, eu vou separar por baixo, assim, tá ótimo. Não preciso mais do que isso. Um corte aqui. É como se fosse um cilindro, né? Quando chegar no pulso, eu vou cortar ou no começo da mão ou na base da mão. Então, vou separar aqui a mão, né, do resto. Vamos fazer isso do lado de cá também. Separar a mão do resto. Lembrando, isso aí não tem uma regra, é só tentar fazer grandes áreas de pintura e que sejam fáceis de identificar. Então aqui eu tenho já separado frente, costas, braço e a mão, o pé eu vou deixar assim mesmo. E a mão é legal separar a palma das costas da mão. Minha mão é muito low poly, tem um tanto de triângulo. Deixa eu centralizar isso aqui na minha visão aqui só para dar um zoom melhor às vezes. Vamos centralizar essa visão. Então o que eu vou querer separar é palma, né? Então eu vou separar aqui a minha palma. Separar ela inteiriça mesmo, tá? Então eu vou vir aqui separando a minha palma. Eu tô indo na mão porque tem muito triângulo, então meu loop não vai funcionar bem, né? O loop de seleção que a gente faz segurando o Alt não vai funcionar direito. Então, e aqui, ó, todas essas pontas aqui dos dedos, eu vou pedir para ele separar para mim. Eu não fiz 5 dedos, é muito low poly, então ele vai separar aqui a parte de cima da parte de baixo. Então, vamos separar isso aqui. Separar a palma. Se eu estivesse usando espelhamento, e eu imagino que vocês estão usando espelhamento, eu marcaria os cortes antes de aplicar o espelhamento, né? E se você quer o personagem simétrico, você não precisa aplicar o espelhamento. Você pode fazer essa abertura só de um lado e usar o mirror para poder fazer seu trabalho sujo aí. Geralmente eu esqueço alguma parte, a vida é assim mesmo, né? Geralmente eu esqueço uma parte. Mas se eu der um unwrap disso aqui, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Eu vou fechar também a imagem por enquanto, só para a gente poder ver só as ilhas, né? Então eu tenho as costas do personagem, tá? Essa área toda é costas do personagem. A frente do personagem está super fácil de ver, né? A frente do personagem.
Aqui são os braços, né? Isso aqui é a sola do pé, isso aqui é a parte de cima do sapato. Isso aqui é a parte de fora da mão, né? Isso aqui são as palmas, tá? Se você quer espelhar, de novo, não precisa aplicar o mirror antes de fazer a abertura, não. Você pode abrir o V de tudo, né? E deixar o personagem simétrico em algumas áreas. Eu acho que eu vou deixar ele bem assimétrico mesmo. Acho que eu vou querer pintar manga diferente, mão diferente, cor de unha diferente. Acho que eu vou querer fazer ele totalmente assimétrico. Só porque dá mais trabalho e fica uma referência disso aqui. Eu acho que eu vou querer separar sim essa parte do sapato, talvez. Apesar que não, né? Não, vou deixar inteiríssimo, vou deixar inteiríssimo. Não dá problema, não. Deixar inteiríssimo. Então eu tenho o quê? Eu já fiz a abertura de UV da cabeça, do corpo, né? Fiz a abertura deles aqui. E aí, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu tirar esse corte do rosto aqui, que eu já separei meu rosto num UV à parte, né? Inclusive, né, tá selecionado aqui Body UV, né? Eu vou tirar esse corte aqui, né, do, da cabeça. É, vou abrir todo mundo junto. Eu abri separado cada um pra gente ver como tá indo, mas eu quero abrir todo mundo junto, né? Então eu quero selecionar todas as peças que eu quero no mesmo Atlas, que são essas daqui, ó, que é a base do meu corpo, né? E eu quero, né, selecionar aqui todo mundo e dar um unwrap com os meus cortes, né? Então aqui vai ficar todo mundo encaixado dentro do mesmo espaço, né? E eu posso fazer aquele trabalho de recalcular as ilhas. Antes de eu fazer isso manualmente, né, ou seja, antes de eu recalcular o espaço das ilhas manualmente, eu vou testar o Pack Island, né? E vou ver se com o Pack Island ele ocupa bem o meu V ou se, tipo, é melhor eu fazer manualmente. O Pack Island ele vai tentar economizar espaço, então nem sempre ele fica tão legal, né? Você pode pedir qualquer uma dessas formas para poder ele encaixar, né? Então, se é alinhado com eixo, se ele vai fazer a escala das coisas, né? Então, de novo, você pode experimentar isso aqui. Se não der nenhum resultado interessante, de novo, não gasta muito tempo com isso, não. Né? Mas é bom pra gente ver como que ele está separando as coisas. Como meus alunos conhecem, sabem que eu sou uma pessoa que gosta da coisa mais manual, né? O que eu vou fazer é realmente fazer a coisa, né, manualmente mesmo, ou seja, eu quero separar as minhas ilhas manualmente, né? Vou separar aqui esses elementos aqui. Quero evitar da escala. Que é isso aqui? É a sobrancelha? Eu quero evitar da escala por enquanto. Eu quero só encaixar o máximo possível, né? Então, eu quero ver, por exemplo, eu consigo fazer uma junção de área aqui. É melhor fazer uma junção de área por aqui, por exemplo. Então, assim, eu vou fazer mais manual, né? É, e vou tentar encaixar as peças ao redor aqui. Se tiver muito espaço livre, depois eu não preocupo. A ideia é basicamente você tentar. Ah, não, então estou tentando fazer um quadrado, então vamos tentar encaixar num quadrado, né? Por isso que eu estava tentando ver como que ficaria um em cima do outro aqui, para a gente fazer, às vezes, uma forma mais quadrada, né? Então, essa é uma das preocupações aqui.
É, eu não ligo de alinhar as coisas, né? Tipo, de pensar em alinhar as coisas. Vou colocar aqui meu grid aqui e vou colocar também um material no corpo, né? Lembrando que eu rebatizei isso aqui, então eu tenho que vir aqui e rebatizar, senão ele não vai mostrar para mim o, o, o V que eu estou criando, tá? Então eu vou fazer agora esse mapeamento, pensando assim, não, peraí, esse braço aqui é o braço esquerdo, será que eu posso colocar ele mais ou menos alinhado aqui, ó, na lateral? Né? Esse braço aqui é o braço direito, né? Eu posso colocar mais ou menos aqui, na verdade eu falei invertido. Esse é o braço esquerdo e esse é o braço direito. É, então, de novo, vou fazer isso tudo antes de dar escala. Minha imagem é gigante, não precisa se preocupar. Coisas como cabelo, talvez eu precise de bastante detalhe para o cabelo, então eu vou crescer muito a imagem na hora de fazer o rosto e cabelo. Então, aqui ó, é meu rosto. Qual que é o problema do rosto? O problema do rosto é zoom. Se eu der um zoom aqui, ó, ele vai começar a borrar a imagem. Então, essa peça aqui, ó, do rosto, talvez eu queira que ela ocupe mais densidade de pixel mesmo, né? Então, vamos pensar que ela vai ocupar bastante espaço, né? Porque nela eu vou pintar os detalhes principais aqui. Deixa eu fazer junto com a nuca, né? Só para deixar claro assim, se eu fizer a nuca também, quase não dá para ver a nuca, tá vendo? Então, bobagem eu tentar fazer a nuca com a mesma densidade de vértices, né? Então, eu quero basicamente ver se eu tenho pixel bastante para desenhar detalhe, né? Por um close, né? Ou algo assim. Então, eu vou colocar mais ou menos por aqui. E a nuca eu vou deixar mais ou menos por aqui, né? Os detalhes do meu rosto, né? A sobrancelha. Eu também preciso dar o zoom nela. A sobrancelha ela é uma área de detalhe. Então, a mesma escala que eu dei, né? A mesma escala que eu dei em um, eu vou dar no outro. Então, meio que é possível ver que o tamanho do meu quadrado aqui está mais ou menos alinhado, né? É, vou colocar isso aqui numa área de pintura, posso colocar aqui em cima, né? Depois eu colocar a nuca, inclusive, aqui embaixo. Vou colocar ela aqui embaixo. Para o cabelo chegar por aqui. E o cabelo é outra área que talvez precise de bastante área, né? Porque se eu quero fazer os fios e aproximar. Então, essa área toda aqui, ó, ela talvez seja a área do meu cabelo. Vai ter mais ou menos a mesma densidade. Não, eu pus a nuca para baixo, mas ela não vai atrapalhar. Vamos pôr a nuca para cima de volta. E eu estou olhando mais ou menos aqui o tamanho do quadrado, coincidindo com essas partes aqui. Isso aqui é meu close, então eu preciso de detalhe. Lembrando, eu estou pensando num rosto que não vai ser animado, né? Um rosto estático. Se o rosto é animado, eu tenho que pensar nessa densidade de pixels lá para o outro Atlas também. Tá? Sapato talvez seja simétrico, mas já que eu tenho bastante espaço aqui, acho que eu posso colocar as peças de sapato aqui, né? Acho que não tem problema colocá-las logo aqui. Elas estão vazando mais ou menos a mesma quantidade aqui, né? É, mesma coisa a sola. Deixar as solas uma do lado da outra.
É, de novo, eu tô pensando em assimetria, pintar coisas diferentes, né? Mão, talvez você queira aumentar um pouco também. Mão é uma área que talvez você queira mais detalhe, né, para poder pintar. Então você tenha closes na mão, mão é área de interesse. Então talvez você queira aumentar um pouquinho, né? Então, eu vou tirar essa nuca. Essa nuca tá ela que tá me dando a maior confusão aqui, é trazer as outras peças de mão aqui também. Grab. E vamos aumentar um pouco a escala, não tanto quanto o resto, só o suficiente para se eu tiver que pintar a unha ou algum detalhe desses aqui, eu ter esse espaço, né? Então, eu posso inclusive deixar a mão mais para cá, ó, mais lateral ao corpo e deixar a minha sobrancelha mais próxima do rosto aqui, talvez mais por aqui, ou algo assim, né? Orelha, mesmo uma coisa do rosto eu tenho que aumentar, mas não precisa ser tanto em relação, né, ao meu modelo. Vamos ver ele de frente aqui. Não tem muito espaço de orelha, né? Então não tem que preocupar demais com quanto de orelha eu vou pintar. Talvez eu encaixe ela exatamente aqui. Vamos descer a sobrancelha mais um pouco aqui. Vamos descer a sobrancelha. A sobrancelha vai ficar provavelmente perto do cabelo. E agora vamos com a nuca de novo. Talvez aumente um pouco a nuca só porque eu tenho espaço. Porque eu tenho espaço né? Talvez valha a pena eu fazer um pouquinho maior, né? É, minha escala de textura tem que ser para dentro da área da imagem. Ainda tem espaço, muito espaço livre aqui. Tem muito espaço livre. Mas eu não tenho muita informação para colocar. Então, assim, opções na vida, né? É, eu colocar mais detalhe e usar essas áreas, né? Ou seja, eu usar essa área e essa área para acessório, prop, né? Coisas que o personagem carrega. Então, eu acho que é interessante pensar que você tem esse espaço, esse espaço e esse espaço aqui para props, né? Para detalhes diferentes, né? Então, você quer fazer de repente pôr um cílio nela, pôr, né, ela carregando um acessório ou outro, talvez funcione. É, talvez caiba, tipo, né, uma das peças de roupa aqui, se eu quiser. Mas eu ainda prefiro a ideia de que a roupa é customização, então ela vai ser carregada só se o player optar por isso, tá? Então eu vou deixar isso assim por enquanto. Talvez só aumentar um pouquinho a escala, porque tem espaço, né? E se eu for distribuir para poder aumentar mais, pensar nisso, ó, se essa área é a área que eu tenho que estar livre, né? Então, se eu abaixar as coisas aqui, eu talvez consiga aumentar mais a imagem. Então, por exemplo, se eu colar mais o corpo em relação à perna aqui, né? Talvez eu consiga ocupar mais espaço. Então, existe área de manobra aqui para poder ocupar mais a minha cena. E também, se eu achar que a textura está pequena, em alguma parte eu tenho como ampliar ela bastante aqui, né? Então, eu não vou preocupar em preencher essas áreas. Eu vou pensar como que eu posso usar elas com um acessório, né, ou algo assim. Mais importante é eu ficar atento com a densidade mesmo dos pixels, né? Tipo, dá para ver os detalhes com bastante nitidez aqui, né? Tipo, é nítido bastante. Se eu der um zoom no rosto, é nítido bastante para eu desenhar, né? Se eu der, né, um zoom no cabelo, é nítido bastante. Se for nítido bastante, então a gente está bem, né? A gente pode partir para a pintura, né? Então,
Isso é o corpo por enquanto. Lembrando que nesse corpo eu também tenho a possibilidade é, de pintar o rosto, né? O meu Face UV, né? Ele pode entrar aqui como um detalhe adicional, né? Esse material permite isso, né? Que eu tenha um acréscimo aqui de textura, né? Então ainda tem esse espaço. E agora eu vou cuidar da roupa, né? Lembrando que se o meu personagem ficar sempre vestido, sempre com a mesma roupa, eu faria o mesmo processo de abertura de UV no Atlas com a roupa dentro do Atlas. Eu estou considerando um cenário de customização, ou seja, onde você quer que o personagem troque de roupa, né? É, E aí eu vou querer que o corpo dela, né, a camisa dela seja um material, né? É, E aí todas as camisetas vão usar o mesmo material, né? Elas vão usar, só vão mudar a estampa. Então, né, a customização é meio isso. Você tem 10, 15 camisetas, mas o modelo é o mesmo. Muda só a textura, ou então você tem, sei lá, dois, três modelos de camiseta que mudam de textura. E a saia é a mesma coisa. Você pode ter dois, três modelos de saia, né? É, e só trocar a textura, né? Então, nesse caso aqui, cada um dos objetos aqui vai ter o seu material, né? A saia e, e a blusa, né? E aí é relativamente fácil, né? A abertura de UV dessas peças, né? Tipo, a abertura de UV de peças de roupa, a gente corta mais ou menos onde é a costura, né? No caso aqui, é exatamente a mesma área de corte da perna. Isso é para ser simples, tá? Isso é isso mesmo. Não tem que fazer mais nada no caso dessa saia. Tá aberta, só pintar. Eu só tenho que no meu shading criar a imagem para a saia, né? Então, image texture in color. A imagem da saia que eu vou criar, skirt color. Ela pode ser menor, não tem porque eu fazer ela desse tamanho. Então, ela já é por padrão metade do que o corpo vai trazer, né? Talvez até menos. Talvez eu reduza ela para 512 no final das contas. Então ela é automaticamente menor, né? E isso já é o tanto de detalhe que eu preciso, tá? Não quero alfa. Deixa eu mostrar a textura mesmo, né? Então é bastante detalhado, né? Se a gente comparar a saia com o corpo, tá vendo? Vocês conseguem ver? É metade da imagem, mas a resolução é a mesma. Então essa que é a densidade de pixel. No caso da camiseta, é a mesma lógica do corte do tronco, né? Mesma lógica do corte do tronco, onde você parar a manga aqui do meu personagem, né? E aqui eu vou separar frente e costas. Isso aqui eu vou separar essa gola também. Essa gola vai virar uma tira de plano mesmo. Então, então o que dá pra ver aqui, né? Vamos lá no nosso UV-Edit e isolar isso aqui só porque daqui a pouco eu vou precisar ver como que isso tá mapeado. Aqui. Eu vou separar a gola. A gola ela é um plano. É o extrude meio safado assim que eu fiz. Então eu posso vir por dentro aqui, ó. Então, se você olhar por trás e por dentro é a mesma coisa. É um plano só. Em vários jogos, inclusive, se você olhar por dentro, você vai ver que fica transparente. Eles não nem se dão um trabalho de fazer o ajuste da normal.
Não tem porque eu cortar aqui, já está aberto. É, tem porque eu cortar aqui, ó. E eu dei um extrude aqui para dentro, assim, para poder fazer a lateral da manga. Então, é meio que isso aqui, ó. E aí, eu vou selecionar Unwrap. Aqui, ó, o espaço não ficou muito bem aproveitado. Deixa eu ver aqui o Pack Island. Se ele não entender, ele não entendeu. É isso mesmo. Deixa eu voltar aqui para a configuração. Pack Island. Deixa eu voltar para o Exact Shape. Esse método de rotação tem que mudar. Então talvez você queira fazer um ajuste assim para poder pintar, né? Não fica muita escolha, né, de quem tá pintando. Se eu for fazer tudo alinhado, bonitinho, né? Tipo, eu tenho que pensar no preenchimento da coisa com uma certa diagonal, assim. Então, isso é uma coisa que o automático deles não considera, assim, que eu talvez use a diagonal para preencher, né? Então, talvez eu queira um preenchimento ligeiramente diferente do automático. É a mesma coisa. Eu não quero perder tempo demais com certos detalhes, não, mas é, tem hora que não, né, não, depende da sua aplicação, né? Deixa eu fechar isso aqui só para a gente ver melhor dentro do grid o que, que eu estou fazendo, né? Talvez eu queira rotacionar isso aqui. Talvez eu queira rotacionar. Apesar de tudo, talvez eu queira fazer uma coisa rotacionada assim. Quase o que eu quero. Dá para fazer mais ajuste, mas aqui já tá bom. Também não é ciência de foguete, né? Não precisa ficar preciso assim demais. E aí, mesma coisa. Vamos voltar aqui na nossa densidade de pixels. Se esse aqui é 1024, isso aqui vai ser o quê? 256, né? Não precisa mais que isso. Eu vou testar, obviamente, né? Então, na hora que eu vou criar a imagem para a camiseta, né? Image tester. Opa, open não, eu quero nova, né? Eu talvez queira uma imagem de 256 mesmo. Vou chamar esse de shirt. Color grid 256. Eu não costumo fazer imagem retangular não, mas é possível fazer imagem retangular também. Eu só acho que deforma o V, às vezes eu não lido bem com imagens não quadradas. Mas é possível, né? Então é um jeito de, às vezes, arrumar o encaixe do espaço, é realmente usar uma. Talvez 156 tenha sido pouco, quer ver? Ó, 256 foi pouco, ó. Ficou muito maior a textura. Então talvez eu precise de uma imagem de 512, né? É, então vamos descartar essa imagem aqui, vamos pedir uma nova de 512. 512. Então vamos chamar isso de shirt color. Color grid. Ok, aí ó, agora já tá bom, ó. Já tá num tamanho ótimo pra gente. E aqui, se eu for colocar o meu UV, né, VMap, então eu tenho aqui as peças prontas para pintura no modelo, né? Então
Se eu for para o Texture Paint aqui, né, todas as minhas peças básicas aqui tem tem pelo menos um layer, né, de pintura, né? É, deixa eu puxar aqui para o Texture Paint. Algumas têm dois layers de pintura. Esse meu layer Body Color, Face Color, não vai servir se eu tiver perdido ele, porque talvez eu tenha perdido ele. Eu vou arrumar isso daqui a pouco. É, então, em alguns casos eu vou ter duas imagens para pintar, né? Em alguns casos eu vou ter só uma imagem mesmo. Mas meio que está pronto para pintar aqui, né? Falta o quê? Falta salvar as imagens, né? Então deixa eu só conferir. Eu não fiz o que é a cara animada com Shape Key, tá? Vou manter simples aqui, a aula já deve estar bem longa. Mas é o mesmo processo, né? O que eu quero conferir é só o meu rosto aqui. Talvez eu tenha feito alguns erros aqui, eu quero corrigir eles. Vamos lá no meu layout. O V-Editing, quer dizer. Meu Face UV tá. Ah, tá. Ele tá aqui, tá certinho, tá bonitinho. O que tá errado nele é o nome. É Face UV. Aí, mas tá certinho. Ele tá legal. Se eu vier aqui pintar ele, né, vai dar tudo certo. Ele vai dar bom. Eu só não tenho realmente uma imagem para ele, né? Eu só não tenho uma imagem. Não tá, né, tipo, o Face Color ele não tá aqui, né? Então, eu preciso pintar alguma coisa para poder fazer sentido, né? Tudo bem. Então, se eu for pintar aqui, eu tenho que pensar no qual V que eu tô vendo, né? Qual objeto que eu tô vendo, né? Então, legal. O que que eu falta fazer então? Salvar as imagens. Então, todas as imagens que eu criei aqui, elas vão entrar na minha pasta do personagem, né? Então, eu estou usando a mesma pasta para tudo até agora. Vou criar uma pasta para o personagem aqui. E aí vamos salvar o Save as Image, o Face Color, o Shirt Color, o Skirt Color e o Body Color. Então, assim, eu preciso, na verdade, salvar essas imagens por fora, é sempre bom lembrar disso, né? Na hora que eu estiver pintando, né, no Texture Paint aqui, nas opções, ele tem um botão de Save all Images quando você faz algum tipo de transformação. Ele te dá o comando de salvar todas as imagens, mas as imagens precisam estar salvas na pasta primeiro. E também você pode usar essa imagem no Krita. Para pintar no Krita, eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz é, é, nos objetos na outra aula, que é eu tenho que pegar o V-Editing aqui e exportar, né, o V-Layout. Então, isso aqui, eu não quero todos os UVs, eu quero só o UV que eu estou criando aqui. Então, isso aqui é a cabeça da personagem, Sport UV Layout. É, Se eu selecionar agora esses dois aqui e pedir para ele mostrar para mim, né, vamos pegar esse cara aqui, bora ver. Então, se eu mandar, vamos pegar o cabelo também. Acho que agora tem todo mundo aqui, ó. Então, o V, Sport V Layout. Ele já vai falar para mim, ó, body, hair e head. Eu vou deixar assim mesmo, por enquanto, né? Fica os UVs
indicando quais são os UVs que eu estou fazendo, body, hair, Sport V Layout, né? Aqui é a minha camiseta, V, Sport V Layout. Aqui, ó, eu tenho que lembrar que a minha cabeça, né, e meu body é 2048 que eu estava usando, né, ou 1024. Aqui eu tenho que lembrar que a minha camiseta é 512. Então eu tenho que editar isso aqui. Se eu for exportar a saia, né, o V, Sport V Layout, ela é 1024. Então eu tenho que lembrar de, na hora de exportar o V, conferir o tamanho da imagem. No caso da face, né, eu exportei como head, eu tenho que conferir a textura também. Então, vamos vir aqui no Object Mode, Face, né, e qual que é o tamanho da imagem que eu estou usando aqui, né? Vamos pegar a imagem Face Color e vamos ver aqui se eu tenho informação da imagem, né? Então ela é 2048 por 2048, né? Então eu exportei certo, né? Não precisava, mas tá bom. Podia ser menor, eu acho que eu exagerei no tamanho. Mas tudo bem. É bom que dá pra fazer bastante detalhe, dá pra fazer cílio, dá pra fazer coisas muito pequenininhas, tá? Então, é, vou dar um save aqui só pra garantir isso aqui. Lá na minha pasta, é, book, pintura de textura. Lá na minha pasta eu vou ter os arquivos, eu posso abrir eles no Krita para pintar, como a gente viu na aula de pintura de objeto 3D, né? Mas isso vai ficar para um outro vídeo, né? O que eu preciso que vocês façam agora com o personagem de vocês nessa semana de trabalho é abrir o V do personagem em sala de aula e separar já os arquivos que a gente vai usar para fazer a pintura, né? Deixar eles já organizados para a gente começar a trabalhar com a pintura. No caso dos materiais, é, tem que lembrar de organizar o material básico para a gente testar a pintura e se tiver camada, organizar as camadas, né? E isso já deixou o nosso arquivo preparado para pintura, né? Ou seja, esse trabalho todo de abrir o V, encaixar o material, salvar a imagem, é a nossa preparação para a pintura de textura, né? Como lembrete de densidade de pixels é realmente o tanto de nitidez que você tem de acordo com o zoom, né? Então, quando você der um zoom no seu personagem, vai ter nitidez o bastante para a pessoa ver os detalhes, né? Se você quiser aproximar muito do seu personagem, vai ver. Se seu personagem nunca aproxima muito, todo o tamanho de imagem que você vai usar é menor, né? Então, se seu personagem ele fica, sei lá, de corpo inteiro no máximo, então sua imagem maior aqui é 1024 de altura, né? É só observar aqui o peito do personagem aqui, que eu usei uma imagem de 512, ó, e é super nítido, né? É super nítido aqui. Então, 2048, na verdade, está acontecendo o contrário, né? Tá virando um borrão porque está espremendo pixel. Então, é bom escolher o tamanho de imagem adequado ao zoom que você vai colocar, né? Mas é isso. Espero que essa aula ajude quem assistiu e a gente se encontra em sala de aula durante a semana aí para os alunos matriculados no curso.